sabe o que é Constituição? A AGU explica. A Constituição, também chamada de Carta Constitucional, é a lei fundamental e suprema de uma nação. Ela tem como missão organizar racionalmente o Estado e a sociedade. É o Estatuto do Poder e um instrumento jurídico com que a sociedade se previne contra a tendência do abuso dos governantes. É também o lugar em que se expressam as reivindicações e se retratam os princípios que servem de guia para a construção de um bem comum. Fala-se em Constituição no sentido material ou substancial quando o critério definidor se atém ao conteúdo das normas examinadas. A Constituição será, assim, o conjunto de normas que instituem e fixam as competências dos principais órgãos do Estado. Ela estabelece como e por quem essas instituições serão dirigidas, além de disciplinar as interações recíprocas entre tais órgãos. Também compõe a Constituição, sob esse ponto de vista, as normas que limitam a atuação do poder público, ou seja, que garantem direitos fundamentais aos cidadãos. Assim, a Constituição não é apenas a norma que cria o Estado. Também são delineados pela Constituição Federal aspectos essenciais para a convivência de pessoas e de grupos sociais, e não apenas as conexões entre esses grupos e o poder público. Como exemplo, podemos citar as normas que envolvem a família, a propriedade, a herança, os princípios do ensino e da liberdade religiosa. Por outro lado, a Constituição, no seu aspecto formal, é um documento escrito e solene que estabelece as normas jurídicas superiores, elaborados por um processo constituinte específico. Assim, participam do conceito de Constituição formal todas as normas que foram tidas pelo poder constituinte originário ou de reforma como normas constitucionais, independentemente do seu conteúdo. A doutrina aponta que a Constituição Federal de 1988 possui normas que não são tipicamente constitucionais. Podemos citar como exemplo aquelas sobre a validade do concurso público e também do sistema de pagamentos mediante precatórios. Tais normas são constitucionais apenas do ponto de vista formal. Por fim, destaque-se que a Constituição é uma norma jurídica dotada de supremacia, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro é hierarquizado e a Constituição encontra-se no ápice. Conforme a doutrina aponta, dois instrumentos são importantes para se garantir a supremacia constitucional. A rigidez constitucional, ou seja, para que se altere o texto da Constituição, é exigido um procedimento mais difícil do que aquele que ocorre para a legislação infraconstitucional. E o controle de constitucionalidade dos atos normativos que permitem a invalidação daqueles que contrariam a Constituição Federal. Para saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, hashtag AGU Explica. Até a próxima! Proteja sua marca. Na Salvaguarda Marcas e Patentes, microempreendedor individual e empresa de pequeno porte tem desconto especial. Peça seu orçamento. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Mais um dia, e graças a Deus, do programa, né? Eu trouxe hoje uma pessoa para nós falarmos sobre adicção, né? Sobre uso de drogas, sobre recuperação e espiritualidade dentro da situação, né? E assim, a propósito, assim, a minha vontade era trabalhar e falar sobre a beleza. Mas desde o meu primeiro programa eu falo da beleza com saúde, né? Então, assim, eu comecei a pender para esse lado, porque eu sei que é necessário, né? A gente tem muita gente aí perdida, que não conhece um jeito, que não conhece caminho, que está, de repente, muito afim de se livrar e de ficar bem, mas não sabe como, porque sozinho não consegue, né? Então é isso, eu trouxe hoje o Sandro Olo, um parceiro, um amigo, uma pessoa abençoada aí, que vai falar para a gente sobre o assunto. Tudo bem, Sandro? Tudo bem, Cris. Obrigado pela oportunidade. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. Legal. Sandro, me fala das suas experiências, né? Eu sei que você trabalha com terapia, eu sei que você trata pessoas que têm essa dependência química. Eu gostaria de saber sobre suas formações. Legal. Eu sou formado pela Uniad, né, que é um órgão dentro da Unifesp, que chama Pesquisa de Álcool e Drogas. E o diretor lá é o psiquiatra Ronaldo Laranjeiras.
E eu trabalho na área já há alguns anos, né? Primeiro eu comecei como voluntário em algumas clínicas, dando palestras, né? Mais voltado para a recuperação em torno dos 12 passos. Porém, depois eu senti a necessidade de estudar, de ter essa formação e comecei a gostar, né? Vi que tinha alguns resultados, né? Com algumas pessoas que eu ajudei, assim, através de informações, né? Básicas mesmo, coisas simples. Então eu senti essa necessidade de estar me informando mais sobre esse assunto e fui me formar. E um dos melhores cursos, né, que até recomendo, é o aconselhamento de dependência química da Uniad, é muito forte. E aí eu trabalho na área, trabalho em clínicas, dou palestra em clínicas, mas eu faço mais a terapia individual. Tanto hoje, por causa da pandemia, a gente faz online, às vezes presencial já está voltando aos poucos, aí a gente está fazendo. Sim. E trabalho também ajudando a codependência, que é uma doença da família. Que legal, Sandrinho, muito legal, bacana. Eu tenho assim uma dúvida, né? Eu vou perguntar, porque eu sei, assim, eu tenho conhecimento. Tem pessoas que ficam limpas, às vezes, num relacionamento. Tipo, eu conheci pessoas que usavam drogas, bebia, e aí, de repente, se casou e parou, né? Conheço pessoas que pararam de usar droga frequentando a igreja. Conheço pessoas que pararam de usar droga frequentando outras instituições, né? E eu gostaria de saber qual é a diferença de estar limpo, de conhecer um programa, né? Que nem você falou, o programa de 12 Passos, eu tenho o privilégio de conhecer, né? E eu sei que isso faz toda a diferença. Então, eu gostaria que você desse uma explanada sobre esse assunto. Qual é a diferença em ficar limpo, de repente parar de usar droga e seguir uma vida e viver a recuperação? Legal. Essa pergunta é muito importante. Primeiramente, assim, o básico para se alcançar a recuperação é a abstinência de drogas. Então, assim, sem abstinência não tem tratamento nenhum. Primeiro passo. Primeiro passo é se abster, né? Então, as pessoas usam algumas modalidades de alcançar isso. Às vezes, através de uma internação, onde se tira a compulsão e a obsessão, né? Internações de 3 a 6 meses. E depois a continuidade do tratamento com um psiquiatra, com um psicólogo, com grupos de apoio, seja eles de 12 passos, que é o mais indicado, né, no tratamento disso. Mas assim, essa diferença, basicamente, ela está no comportamento. O comportamento de uma pessoa que usa drogas, ele é destrutivo. Ele já se habituou a ter esse comportamento durante a vida toda. Então, quando para de usar, não consegue mudar o comportamento. Continua, às vezes, com algumas mentiras, manipulações. A característica do dependente químico é o egoísmo, né? O egocentrismo total. Pensar em si, só pensar em si. Exatamente. Então, assim, passa por cima de valores, de família, para se alcançar o bem-estar, ou que muitos falam, o prazer imediato a todo custo. Então, às vezes, a pessoa troca o prazer da droga por outro tipo de prazer, momentâneo também. Pode ser sexo, pode ser, às vezes, o ego, o orgulho, a conquista de você ter um dinheiro e um carro novo. Só que esse vazio, que ele é preenchido com essas coisas, geralmente ele passa. E pode haver aí as recaídas, né? Quando não se tem recaída, a pessoa às vezes começa a viver num comportamento onde ele machuca pessoas e às vezes começa a afastar as pessoas. Então, essa diferença de quem está em recuperação e quem está só limpo. Quem está só limpo, além de ele ter a possibilidade de a qualquer momento ele sofrer uma recaída, ele também tem a possibilidade de machucar pessoas, afastar a família, perder famílias. Eu conheço muitas pessoas que perderam esposas, trabalhos, sociedade, pelo fato de não saber lidar com si próprio e nem com o outro, né? Então, o programa e a recuperação, a terapia, onde se trata os comportamentos e se observa isso, é de total importância na recuperação. Gente, que legal que você falou isso, Sandrinho. Muito legal, assim, porque a gente percebe, né? Não só os adictos, não só as pessoas que são dependentes de droga, né? Mas a gente percebe isso em várias pessoas, né? Assim, todo ser humano, eu acho que ele tende a fazer algumas coisas que
que são erradas, né? Porque a gente não é perfeito, enfim. Mas essa questão de comportamento ruim, a gente também vê em outras pessoas que não têm problema com droga. Né? E esse tratamento aí que o adicto tem, né, através dos 12 passos, que leva ao conhecimento mais profundo, que leva a um conhecimento de um poder superior, né? Porque com a ajuda dele as coisas se tornam mais fáceis, não que vai ser fácil, mas se torna menos difícil, se torna possível, porque ele torna as coisas possíveis. Então, é muito interessante isso que você falou, sabe? Eu queria te perguntar também mais sobre comportamento. Tá? Eu sei que nós não somos iguais, né? Então, tem os temperamentos. Eu tenho um temperamento, você tem um, ele tem outro, assim. E outro dia eu trouxe uma pessoa aqui e a gente falou muito sobre isso. Né? Tem o sanguíneo, o fleumático, o colérico, né? E aí vai. E assim, isso é típico da pessoa. Porém, esses temperamentos, né, assim, tem 4 tipos e a gente, cada ser humano tem 2 que fica mais em alta, né? Isso. E quando a gente conhece esse temperamento, a gente consegue equilibrar e a gente consegue identificar, porque a gente, dentro dos temperamentos, nós temos as nossas qualidades e os nossos defeitos, né? E a gente entende que dá para trabalhar tudo, até a qualidade ficar melhor, e aquilo que não é legal fica bom, conforme você se permite, né? E aí eu gostaria de perguntar para você, assim, dentro da programação, como é feito, né? Assim, sobre como que é esse trabalho de 12 passos, como são os 12 passos? Me fala um pouquinho. Legal. Primeiramente, você falou uma coisa muito importante. Eu preciso identificar. Costumo falar assim que os segredos eles crescem no escuro, né? E morre à exposição da luz. Então, quando você identifica e coloca ele na luz, você começa a tratá-los, né? Então, até os 12 passos, né? Que é uma coisa assim que funciona muito, é um dos modelos de tratamentos mais usados no mundo. Que legal. Né? Ele tem um primeiro passo pela admissão de impotência e de perda de controle. Então, quando eu admito, eu crio base para mim poder trabalhar todos os 12 passos, os outros 11, né? Que aí é fé, sanidade, acreditar, né? Inventário, admissão de novo no 5º, né? Então, assim, mas a primeira etapa é admitir. Eu tenho realmente uma disfunção, e a própria... Se a gente começar a entender que a própria dependência química ela é igual à ansiedade, né? Ela é uma crise, né? Quando o cara está no uso de droga, ele perde a funcionalidade, né? Então ele passa a não funcionar mais. Algumas pessoas conseguem ainda trabalhar, outros conseguem se formar, mas futuramente ela vai perder o controle da vida. Futuramente. Só um aspas assim, é interessante, né? Porque é tratado como doença, né? E assim, se você vê o comportamento, o jeito, né? Assim, os sinais são idênticos para todos. Para a grande maioria. Eu digo assim, no caso de... Nossa, que mancada. Eu digo assim, no caso de... Por exemplo, a gente vê uma imagem Cracolândia, né? Vou desligar aqui. Cracolândia. Então, aquelas pessoas, elas têm a mesma fisionomia, o mesmo comportamento, as mesmas atitudes. E aí, quando a gente vê qualquer usuário no bairro, seja em qualquer lugar, a gente vê que mesmo não estando dentro daquele círculo das pessoas que estão, é igual. Sim. Sabe? É flagelo, né? É uma situação de miséria, né? Então, isso que você está falando sobre a questão de admissão, que eu acho que é a parte mais difícil, sim, né? Ali, quando a gente chega numa situação de Cracolândia, ali é um problema de saúde pública, né? Aí os órgãos do governo têm que entrar com uma intervenção, porque ele sim, perde a noção de consciência. Ali, ele não tem mais como, muitos ali, adquirirem comorbidades.
Então, ali tem casos já de esquizofrenia, né? Psiquiatria, algumas pessoas foram lesadas, porque a droga, o álcool, ele traz lesões, né? A gente estuda, a gente sabe que o cérebro ele sofre microlesões toda vez que se usa o crack. Então, isso, no decorrer a médio prazo, né? ou no alcoolismo também acontece, ela pode adquirir outras situações psiquiátricas. Então, perde a noção de pedido de ajuda, de sanidade, para poder entender que realmente... A gente está falando aqui de várias classes sociais, né? Ali, na Cracolândia, tem médicos, tem advogados, tem pessoas, às vezes, que sofreram uma desilusão amorosa e ali vão para aquela situação de rua, né? E começam a usar ali o álcool, a droga. Então, são problemas acumulativos, né? Que vem na droga um remédio. As pessoas usam droga ali na rua por remédio mesmo, não é nem porque às vezes viciado, para poder fugir do frio, da fome, aí bebe, e aí adquire a dependência química. E aí passa a usar por tudo, né? Usa para acordar, usa para viver, usa para dormir, usa assim, por isso que acaba usando todo tipo de droga. E existe também, eu já percebi assim que tem dois tipos de pessoas. Pessoas que usam droga e realmente perderam o controle das suas vidas. E tem pessoas que, eu não sei, sinceramente, como, assim, sou leiga, eu não sou médica, não sou especialista, então eu vou falar a minha curiosidade. Tem pessoas que usam de vez em quando, que tem família, que trabalha, que sustentam suas casas, que fala assim, gente... a droga não é desculpa para essa pessoa estar assim. Aponta o outro que está na situação de flagelo. A droga não é desculpa para a pessoa estar assim. Porque eu uso de vez em quando, eu trabalho, eu não fico ocioso, eu cuido dos meus filhos. Existe uma diferença? Existe. Essa pessoa que usa droga esporádico e tem uma situação social, de trabalho, de família, ela pode futuramente adquirir a doença, desenvolver a doença da dependência química. Ela pode ou não. Ou ela pode morrer desta forma, usando de vez em quando, trabalhando. De qualquer forma, ela vai levar uma vida limitada em relações ela vai cair numa acomodação. Então, ali ela vai trabalhar. O que é a recuperação? A recuperação é algo mais, é aquilo que é o inédito, é você, sabe, que nem hoje você é cabeleireira, você está num programa e você vai fazer uma faculdade e você abriu o salão e você daqui a pouco abriu outro salão. E por quê? Porque você não tem como perder tempo com droga. Por que a gente para de usar droga? Porque, na verdade, a gente perdeu o desejo, a necessidade de usar droga. Eu não preciso mais, né, de usar. Então, assim, você não precisa mais, porque hoje você tem outras coisas, né? Então, assim, envolve espiritualidade, envolve, né, a família. Quero falar sobre isso depois. Não, vamos lá. Então, assim, esse contexto todo, que é a base sua, que é família, que é dentro da abstinência de uso de droga, faz você crescer como pessoa, como mãe, como empresária, como todas as áreas da sua vida começam a entrar em crescimento. Então, é isso que a recuperação nos proporciona. Equilíbrio, poder falar com as pessoas, poder ter uma qualidade de vida dentro do casamento. Porque o cara que está usando, muitas vezes, ele sai, vai para um lugar buscar droga, às vezes numa comunidade, pode sofrer uma situação de ser pego pela polícia, porque a droga é criminalizada ainda, hoje né? É uma outra questão que a gente não vai abordar aqui, mas pode trazer malefícios que a gente não tem noção. E assim, mesmo assim, ele fala assim, eu trabalho, eu estudo e eu uso minha droga. E eu tenho direito. Eu tenho direito. Porém, ele está tirando o dinheiro da família e está colocando dinheiro no traficante, ele está colocando o dinheiro de comprar uma fralda, trocando por droga, né? E isso, além disso, como eu te disse, né, pode se acentuar ou não. Mas mesmo que não se acentue, ele vai levar uma vida limitada, né? Então é muito importante a consciência do que é a droga, ter mais informações assim dentro dos órgãos públicos, né? O governo ele precisa entender que esse problema de rua é um problema de saúde pública, né? Precisa intervir. Então, eu conheço, eu sei que existe o Cratod, que é
que é do governo, né? Tem, se eu não me engano, tem uma tenda lá na Cracolândia. Eu estou falando da Cracolândia porque é o estrangulamento absoluto. Nós temos muitas Cracolândias. Só que, exatamente, e nós não temos, como não é tratado o problema de saúde pública, então o governo parece que não se importa. Sim. Porque eu já tive a oportunidade de passar lá na Cracolândia algumas vezes e assim, as pessoas usam drogas livremente. As pessoas vendem droga. De vez em quando eu vejo na televisão que prendeu, que pegou, mas assim, os caras que são uns vapor, que vende para poder usar, porque é outro doente que está ali. Muito, Você entendeu? É uma coisa que não tem realmente, não tem um fim, né? E não tem um tratamento efetivo, né? Respeitado pelo governo. Sim. Sabe? Assim, infelizmente, a gente não tem, né? Mas esse programa ele vai estar aberto, legal, se Deus quiser, para a gente falar vários assuntos importantes, assuntos legais, assuntos que edificam, e inclusive esse, né? Eu vou te fazer outra pergunta aqui. Me fala sobre esses modelos, né? Eu citei alguns, né? Mas me fala sobre esses modelos de recuperação. Porque eu sei que existem várias pessoas que se recuperam em lugares de 12 passos, em clínica, às vezes num médico, psicólogo, não sei, tem uns que tomam remédio e tal. Eu gostaria de saber os modelos que você sabe que existe. Existem muitos modelos. Até algumas instituições públicas usam a redução de danos, né? Por exemplo, o cara está usando crack, então eles passam pelo psicólogo e aí sugerem para que ele usem mais maconha. Então, assim, esse é um modelo que, para mim, eu não concordo, eu respeito todos os modelos, mas não. O modelo que eu uso para tratar é a abstinência de total, seja álcool, drogas, medicações, né? A não ser quando a medicação é colocada por um psiquiatra dentro de uma análise de comorbidade realmente, de fato, especialista. Né? Especialista. Mas o uso de medicamentos por conta própria é o uso de drogas também. O álcool é droga, é substância psicoativa também, né? O tabaco também, ele causa dependência, mas assim, eu vou me ater só à parte de substância psicoativa que causa mudança de humor, né? Então, assim, o modelo de tratamento usado por mim nas clínicas que eu trabalhei, né, nas clínicas que eu passei com resultados muito bons, é o de abstinência. A primeira fase é de conscientização, né? Então, de 0 a 45 dias, ele entra numa fase de conscientização. De 45 dias até os 80, 89 dias, ele começa a entrar numa fase de aprendizado, o que é passo, ter o entendimento dos danos que eles causaram à família, né? Não como uma coisa que traz culpa. Não, a culpa não vai libertar ele, não vai, mas apenas uma conscientização que ele tem uma doença, né, reconhecida pela OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, e que é uma doença, né? Então, quando ele aceita essa doença e começa a desenvolver esse tratamento, e aí ele vai entender que ele precisa de um tratamento pro resto da vida. Sim. Pro resto da vida. Pelo menos assim, ele vai tendo uma acentuada nos primeiros 3 anos, 4, assim, que a gente chama de alicerce, que é a base, né? Depois que ele consegue ter essa base de programa, de trocar amizade, sair da abstinência, pode ser que ele continue limpo o resto da vida. Mas a porcentagem é muito mínima. Eu vou falar aqui para você, só para você ter uma noção o que é. A cada 100 pessoas que entram em recuperação... Eu já ouvi você falar isso. 10 vão ficar limpas por algum tempo. É muito triste. Mas apenas 2 a cada 100 vão ficar limpas até muitos anos aí, até 10, 15 anos. E às vezes uma só desses 100 que vai morrer limpo. Então, isso é uma estatística, né? É uma estatística, mas Sandro, ela é fato. Acontece. Deixa eu te falar. Eu tive essa experiência, né? Eu não tenho problema nenhum em falar sobre a minha vida. Legal, porque também. Hoje, graças a Deus, assim, eu não tenho problemas com ninguém, eu não tenho rabo preso com ninguém, entendeu? Então, eu não tenho problema. E graças a Deus, eu estou nessa frequência aí, eu estou buscando a minha recuperação, eu estou nessa novidade de vida, né? E assim, e foi muito legal porque eu via que as pessoas tinham isso, tinha o brilho no olhar, sabe? As pessoas
As mulheres conseguiam ser mães, né? Os homens conseguiam ser pais e conseguia ser membro produtivo da sociedade, conseguia estudar. E eu não conseguia. Então, tudo isso me atraiu muito, principalmente o fato de ser mãe. Eu, por ser mulher, né, eu gostaria de desejar um lindo e maravilhoso Dia das Mulheres para todas as mulheres, que eu sou fã de vocês, tá? Porque é bem difícil não conhecer uma mulher que seja guerreira, forte, né? A força do homem está aqui, né? E a nossa é uma força mais profunda, assim. Um beijo no coração de todas, né? Então, o meu grande desejo, o meu grande sonho era esse, sabe? Só que aí eu precisei conhecer o programa, né? Eu precisei conhecer o programa, porque de mim, para mim mesma, não tinha nada. Você entendeu? E eu fui conseguindo ficar. E aí, quando eu te digo que eu já ouvi você falar isso, e isso me gerou muito medo quando eu ouvi, foi numa palestra que você estava dando, né, num determinado lugar, e nessa palestra tinha muito recém-chegado, e você fez essa pergunta, né, que inclusive gera raiva em algumas pessoas, porque eu já ouvi outras pessoas falar, o cara vem falar que eu não vou ficar limpo, mas não é estatística, é número, né, e os números não mentem, né? E aí eu vi você falar, tem tantos recém-chegados, se um ficar é muito. Eu falei, meu Deus, me ajuda, eu preciso ser essa. Eu quero ser essa. Assim, então, nós vamos falar bastante hoje, né? A gente vai abordar bastante esse assunto, eu preciso chamar o comercial e daqui a pouquinho a gente volta. Atenção você que é pastor, bispo, apóstolo e líder de igreja e deseja comprar móveis para sua igreja? Fale agora com Reginaldo Púlpitos, grande especialista na fabricação de púlpitos, gasofiláceos, Arca da Aliança, todos os tipos de propósitos em madeira, acrílico e vidro para a sua igreja. Agora com uma novidade para você: parcelamos no boleto. Ligue agora para o nosso WhatsApp 11 9 3311 7648 ou 16 9 9159 4477. Conheça todos os nossos produtos no site www.reginaldopulpitos.com. Entregamos para todo o Brasil com total segurança. Meus amigos, meus irmãos, sou o pastor Roberto Pereira da Silva, coordenador da Convenção Cileb na região de Jabaquara, São Paulo. Sou também apresentador do programa Haja Luz, programa que vai sempre ao ar pela TV Cileb. Por esta razão, eu quero você comigo acompanhando, compartilhando, curtindo, sempre comentando o nosso programa. Programa que é feito para você e para a sua família. Haja Luz. É isso aí. Você tem um projeto de apresentar seu ministério, seus negócios ou seus eventos? Agora você pode dizer que chegou a sua vez. A TV Cileb te proporciona toda a estrutura para sua programação acontecer com sucesso. Já incluso direção de produção e apresentação de imprensa. Não percam esta chance. Venha para a TV Cileb você também. Informações: DDD 11 99228 7854 ou DDD 11 97486 9866. Aqui você encontra o apoio que você necessita. Convenção Cileb, ligados na videira. Oi, pessoal. Então, vamos lá. Voltando da onde a gente parou. Por que assim, eu senti de falar sobre esse assunto, né? Assim, minha vida mudou muito. Minha vida mudou demais, sabe? E eu não posso guardar isso só para mim. Eu não posso, entendeu? E se eu tô aqui hoje, né, o projeto de apresentar
algumas coisas que eu conheço, os meus conhecimentos, as pessoas que eu conheço, que são pessoas legais, interessantes, pessoas inteligentes, que têm conteúdos para passar. Se tudo isso está acontecendo na minha vida hoje, é graças a eu ter conhecido um lugar, né, onde eu me recupero. E como eu estava falando, assim, eu senti essa necessidade de mudar de verdade. De mudar, né? E aí eu vi umas pessoas, o que elas faziam, porque eu ainda sentia muito vazio. Eu ainda sentia muita tristeza. Eu ainda sentia muito medo. Eu ainda me sentia muito menos, né? Assim, era uma situação muito difícil, apesar de estar abstinente de qualquer tipo de substância que modificasse meu ânimo e meu humor, né? Apesar de não estar usando, aquele sentimento que o adicto sente, que a pessoa que usa droga sente, ele ainda existia, né? Mas eu tinha um vislumbre de esperança, sabe? Porque vocês, as pessoas que estavam lá, me passavam essa esperança. E aí, por isso que eu tô aqui hoje. Entendeu? É por isso que eu tô aqui hoje. Porque se eu não tivesse conhecido um lugar, se minha vida não tivesse se transformado, eu não poderia. Então, esse assunto vai ser também abordado aqui nesse programa. Hoje eu estou me sentindo privilegiada de ter você, né? Mais um dia de gratidão a Deus, porque meus dias têm sido diferentes, né? E então é isso, né? A gente vai falar sobre recuperação. Eu lembro que quando eu tive que entrar em recuperação, eu tive que abrir mão de muita coisa, que doía abrir mão também, porque era uma coisa nova, era algo que estava muito, muito profundo em mim. Mas eu tinha que abrir mão, porque assim, a recuperação me pedia aquilo. Por exemplo, os princípios da recuperação. Mente aberta, para ouvir aquilo que você precisa ouvir sem revidar, porque a verdade, por muitas vezes, dói, mas ela é necessária. Honestidade, ser honesto com você mesmo e com outras pessoas, que aí entra dentro daquilo que você falou, não ter mais aquela coisa de destruir a família, amigos, enfim, pelo meu comportamento, né? E boa vontade de fazer aquilo que eu preciso fazer, pelos motivos certos, entendeu? Então, eu gostaria de falar sobre esse programa, sobre era essa a minha pergunta, O programa, ele é maravilhoso porque, assim, eu vou falar, assim, sobre a religião, né? A religião, ela coloca, às vezes a pessoa fala, eu vou parar de usar droga, eu vou frequentar uma religião, porque eu acredito que a religião vai me dar esse suporte. Porém, ali pode acontecer, porque Deus, ele não tem uma regra, né? Ele opera, né? Tanto a gente vê até nas escrituras, Jesus curando o cego com lodo, outra hora pondo a mão, outra hora tocou nas vestes dele e foi curada. Não tem uma regra, né, para você obter. Pode haver uma cura nessa área de dependência química e a pessoa ter uma vida maravilhosa. Pode. Pode haver, assim, uma mudança de mentalidade, né, que a gente chama de metanoia, né? O cara tem algumas, dentro do programa fala despertar espiritual. E falar, não quero mais essa vida. Eu conheço pessoas que tiveram isso aí. Porém, assim, a recuperação, a gente até brinca, né? No programa tem um chavão que fala assim, a programação é um programa simples para pessoas complicadas, né? Então, eu tinha esse tipo de disfunção. Antes de usar droga, eu fui expulso de 4, 5 escolas, né? Minha mãe era professora, deu aula aqui no HBNAT, deu aula no Irineu Marinho. Minha mãe até era conhecida por aqui. E aí, o filho da professora não para, nem quieto e tal. E eu não usava droga. Eu tinha uma necessidade de aparecer, então eu tinha uma disfunção de comportamento. E ali o uso de droga foi a cereja do bolo. Plim! Descobri a droga. E ali juntou tudo. Então a recuperação é para tratar o comportamento. Para tratar o quê? Aspectos destrutivos, sentimentos automáticos que a gente tem, assim, sabe? Pensamentos que são muitas vezes motivados por ganância, por sexo, por prazer imediatos e egoísmo, né? Que é a natureza exata do nosso o egoísmo, ele é a raiz da dependência química, né? É o núcleo da núcleo. Doença.
Então, quando você começa a tratar isso, é o que eu digo, não preciso mais usar. Eu não preciso, eu deixo, a droga deixa de ser importante. Porque ela se torna muito importante. Se torna muito importante. É impressionante. É uma coisa assim. Eu acho que só quem passou que pode falar, né? Quem não passou pode até falar, mas não sabe o que está falando. Porque para você abandonar a sua casa, o seu lar, a sua família, os seus filhos, as pessoas que você mais ama e que te amam. Para você, como você falou que na Cracolândia tem pessoas que tem, eu sei, né, professores, engenheiros, médicos, sabe, tem gente de toda a classe social, de toda a situação financeira, para as pessoas abandonarem uma carreira, abandonar a vida por conta daquilo, é porque aquilo se tornou muito importante. E aí eu me pergunto, né, esse comportamento meu destrutivo, né, entre aspas, porque só por hoje eu não vem acontecendo, né? Porque esse programa, ele tem os passos, e o 10º passo eu consigo me policiar no final do dia. Então, eu já faço ele meio que automático. É um inventário diário, né? Meio que automático, assim. Como que foi hoje? O que eu fiz hoje? Falei com alguém, fiz um negócio, sabe? Eu já tenho isso automático, né? E não posso me perder. Esse comportamento destrutivo, chega uma hora que nem eu suporto mais. A rejeição, as pessoas se afastarem, a minha família não me querer mais por perto. E aí é a hora que eu me afundo mesmo. Sim. Né? Porque se eu bebia um pouco, e aquele pouco que eu bebia dava uma anestesiada, aí eu vou me encharcar. Você entendeu? Se eu usava uma quantidade... Bom, agora que acabou minha vida, o jeito é morrer desse jeito mesmo. Então, vou usar, né? E o que você falou faz todo sentido. E é isso mesmo, é o comportamento. O comportamento destrutivo, ele não só para quem está no uso de droga, mas depois que a gente para, nós temos a tendência a procurar coisas que substituam o uso, né? São prazeres imediatos. Uns se afundam no trabalho, acreditam que vão trabalhar muito, ganhar muito dinheiro e aquilo vai suprir o vazio. Outros no sexo, outros até em jogos, outros em várias coisas, academia, e, sabe, um monte de outras coisas. Ou adquire maneirismos, né? Viram personagens, né? Levam uma vida daquilo que não são, quer mostrar alguma coisa que não é. Então, assim, tem que estar em recuperação. Não é só parar de usar drogas, né? E o programa de 12 Passos, ele traz isso, porque ele faz o quê? Os 12 Passos, ele faz com que você lide com você mesmo. Ele te ensina a lidar com você mesmo, né? O programa de 12 Passos, ele geralmente é de 12 tradições. Se identificar, né? Se perceber. Se perceber. Ter essa percepção que você falou, né? Você falou do 10º passo, né? Para quem está nos assistindo, o 10º passo é o inventário diário, né, de como eu fiz meu dia, se eu pratiquei algum princípio espiritual, se eu orei, se eu fiz o bem hoje, se eu tive atento às minhas ciladas, né, os meus gatilhos, né, todas essas coisas que me colocam, de certa forma, para poder dar uma escapada, né, que a gente fala. Então, assim, isso é muito importante. Os 12 Passos, ele é um dos maiores programas de recuperação, como eu te falei, né? Um dos que mais funciona no mundo, não no Brasil, no mundo, né? E as Irmandades de 12 Passos, elas estão por aí, tem o Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, né? A gente não fala em nome de nenhum deles, mas são serviços, né? Organizações não governamentais que estão aí para servir a sociedade e servem muito bem, né? E servem muito bem. Só que o único requisito é o desejo, né? Precisa ter esse desejo de parar de usar, né? Agora, como eu disse, a clínica, tem clínicas involuntárias, né? Você falou de modalidade de tratamento. Como é a clínica involuntária, para quem não sabe? A clínica involuntária é uma modalidade de tratamento, geralmente seguido é um hospital, né? Onde a pessoa vai internada contra a própria vontade. Ela já não tem mais o raciocínio lógico ali, por alguns motivos, e ela vai precisar entrar com medicações, com abstinência forçada, para ele poder não morrer. Porque ele está em processo de degradação de morte. Então a família faz uma intervenção. Às vezes até, pela lei, um parente consanguíneo, né,
Eu acredito que mãe, pai, ou talvez irmão, eu não sei se esposa também pode assinar para que pela lei ele possa, porque ele está atentando contra a própria vida. Então ele pode ser internado. E ali, na internação involuntária, ele vai ficar durante 6 meses a 1 ano, mais ou menos, para poder ter consciência do que ele quer e tal. E ali pode acontecer um despertar, né? Que a gente vai aí ficar anos limpo e vai mudar de vida. Eu tenho um amigo que ele foi dado como incapaz, até aposentaram ele passou em várias psiquiatrias mesmo, e a gente percebeu, né, um amigo meu que é psicanalista, que é dono da clínica, percebeu que ele tinha um processo de sanidade assim que poderia, né, e ali começou a tratá-lo, né? E ali esse cara hoje trabalha na área de dependência química, né? Hoje ele trabalha, é casado, né? E ele era um maluco assim de babar no canto da sala. Tem uma ali. vida super funcional, né? Exatamente. E quais então são funciona. A outra modalidade é a voluntária. A voluntária é quando a pessoa entende que ela precisa parar de usar, mas ela não consegue quebrar essa compulsão. Então ela mesmo se interna, e aí você tem um tratamento muito de qualidade, porque tem algumas clínicas que oferecem, né, tanto o tratamento de 12 passos, como a TRE. Como... A TRE, o que significa? A TRE é terapia racional emotiva, que lida com essas situações de fugas, de todos os aspectos de emoções que eu não consigo lidar, vai entrar dentro da TRE. E a PPR, que é a prevenção para a recaída. Então, no final do tratamento, ele vai ter a prevenção para a recaída. Ele vai começar a identificar sintomas que possam levar ele a recaídas. São algumas coisas que ele vai começar. Estresse, situações de euforia. Tem lá, são 24 sintomas, e até mais, mas assim, tem 24 coisas assim que são muito... É importante ele entender que são aspectos de sinais que sinalizam que ele pode estar indo para uma recaída. Então, Sandro, assim, a pessoa que ela fica internada, porque eu assim, meu entendimento, né? A pessoa ficou lá internada um período, ela tem que dar continuidade. Não dá para sair da internação e achar que está bom. Ela precisa de se cuidar, ela precisa de tratamento. Porque, assim, a questão que você colocou agora, o problema está com ela. Onde ela for, ela vai levar essa dificuldade dela, né? E aí, assim, companhias, por exemplo, né? Poxa, eu fiquei lá internado 5, 6, 9 meses, não importa o tempo. Eu não tive contato com companhias, eu não tive contato com pessoas, eu não vi droga. Mas e aí, depois que sai? Aí, depois que sai, precisa dar essa continuidade. Sim. Né? Você citou alguma coisa sobre assim, curado, né? Algumas pessoas acreditam em cura, né? Outras não. Sim. Eu acredito que eu estou protegida enquanto eu estiver nesse universo de recuperação. Eu acredito nisso. Que ainda assim, se eu não me policiar, se eu não me vigiar, eu posso. Porque essa estatística que você falou, ela é muito verdadeira. E assim, 1 entre 10 morrerão limpas. Sim. Então, assim, você precisa se cuidar, né? Então, eu tenho essa preocupação, né? Eu vou chamar um videoclipe agora e depois a gente continua esse papo que está muito bom. Eu adoro. Eu sou a videira, vós os ramos, permaneça em mim, eu vos fortalecerei. Eu sou a videira, ramos, permaneça em mim, eu vos fortalecerei.
cada dia os limpará. Cada dia os limpará. Meu pai é um agricultor e a cada dia os limpará com a água da fonte da vida. Permaneça em mim e eu em vós. Permaneça em mim e eu em vós. E darão frutos, e darão frutos para o meu reino. Permaneça em mim e eu em vós. Permaneça em mim e eu em vós. E darão frutos, para o meu reino. Amado Deus, Ele é digno. Espírito Santo, queremos o Senhor aqui. Voltamos, falando de recuperação, de saúde, de qualidade de vida, bem-estar, beleza, autoestima. Então vamos lá, vamos continuar, né, Sandro? Vamos. Tá muito bom o papo, para mim é um presente, né? Eu costumo dizer que todos os dias eu tenho esse presente de Deus, assim, sabe? Sempre acontece alguma coisa que... E esse programa foi mais um, né? Eu procurei o diretor do programa e eu falei para ele assim, olha, eu quero fazer um podcast, assim, preciso divulgar meu trabalho, algumas coisas. E aí foi oferecido um programa, né? Um programa. E assim, eu quero usar esse programa para levar mensagem, porque a gente sabe que muita gente não conhece, apesar de termos várias situações, né? Vários lugares de recuperação, como foi citado aqui. A gente sabe também que tem muita gente que não conhece, que não sabe e que, infelizmente, vai morrer sem saber que existe um lugar que recupera, né? E aí, se você tem a oportunidade, você tem a chance, se você não quer, não tem problema, é com você. Mas a pessoa que está do lado de cá, que já esteve do lado de lá, e que está vendo que vale muito a pena, eu acho que eu tenho o dever de fazer isso e de informar, né? Vamos falar de espiritualidade relacionada à doença, ao comportamento, a tudo isso que a gente já falou. Legal. Falar de espiritualidade, assim, vou procurar não ser assim tendencioso à minha vocação, né? Ao meu chamado. A espiritualidade dentro do contexto recuperação, ela é uma espiritualidade aonde eu busco a Deus e isso reflita no meu relacionamento com o próximo. Então, assim, a espiritualidade ela é medida de como eu me relaciono com a minha mãe, com meu pai, com o meu empregador, o tanto de lealdade, de honestidade. Isso aí, quando eu tenho tudo isso, eu tenho espiritualidade. Porque Deus reflete em mim e reflete no outro. Isso é espiritualidade dentro da recuperação. As pessoas confundem assim, então eu vou ter que arrumar uma religião? Não necessariamente, né? Porque muitas vezes as pessoas vão numa religião e entram ali numa gincana espiritual, quer mostrar uma santidade, quer mostrar algo que às vezes ela nem é, né? Tem até uma parte no Sexto Passo que fala assim, por que pedir alguma coisa e se não estar preparado para isso, né? Seria pedir problemas. Então a pessoa às vezes quer mostrar algo que ainda ela não é, mas ela pode se tornar, né? E assim, Deus se agrada dos pequenos começos, né? Então, assim, é tudo bem devagar, né? Gradual, mas assim, a espiritualidade é importante. Tem algumas espiritualidades que é feita na clínica,
através de Bíblia, através de leitura de alguns livros, de louvores. E tem outras clínicas que fazem isso através de música terapia. E aí, que delícia. A gente falou sobre música no programa passado. Então a música ela traz uma espiritualidade. E não é às vezes assim, a pessoa, então é só louvor. Não. Às vezes a pessoa acha que uma música da Elis Regina, sabe? Ela escuta uma música do Nando Reis, né? Falando aqui, não... E aí poxa, quando ela escuta aquilo, o coração dela se acalma, ela lembra da mãe, ela lembra do pai, e de alguma forma Deus se comunicou com ela ali, de alguma forma. Sim. E isso é espiritualidade para nós. E é bem verdade, a gente falou muito isso no programa passado, e eu identifico muito isso. Eu escuto louvor porque eu gosto de adorar a Deus, né? Mas eu tenho algumas músicas da Kel Smith que fala muito também, que transmite muito isso, sabe? Família. Se eu quiser ter a vida que eu sonho à noite, eu preciso acordar tomando atitudes. Sim. Então, assim, ela me conduz, né? A música, ela dá uns despertar também, né? Que legal, eu não sabia, eu não sabia. A gente põe a caixinha de música numa clínica que eu passei, né? E mesmo eu tendo a minha religião definida, né? Eu aprendo, né? Então eles punham a caixinha e aí ficava todos os internos e aí eles levantavam a mão. Eu queria que tocasse aquela música. Aí tocava. E aí ele fechava os olhos e se conectava com Deus através da música que chama música terapia. São várias terapias que existem, né? São vários tipos de terapia. Mas a música ela tem um efeito muito forte. Mas falando de espiritualidade, é isso, né? Espiritualidade não é necessariamente uma religião definida, até porque a pessoa tem todo o tempo do mundo para poder se definir, né? O que ela acredita que seja a verdade para a vida dela, né? Algumas instituições trabalham como uma instituição evangélica, então se usa catolicismo em alguns lugares. E tem algumas clínicas que são espírita, por exemplo, o Bairral, que é uma das instituições muito grandes e muito famosas, ótimas, é uma instituição espírita. E tem algumas pessoas que se trataram lá e ficaram limpas. A maior clínica que teve, que foi aí dos anos 90 para cá, foi a instituição do Padre Haroldo, que lá é de Campinas, onde a gente tem muitos amigos, sim, né, que se trataram lá e estão limpos. Cris, Robertinho, sim, os meninos, tudo aí limpo até hoje, né? Então, assim, não é a religião, é a espiritualidade, né? Às vezes... acho que a espiritualidade, eu tenho essa crença. O meu comportamento, como eu lido com as coisas do dia a dia. Porque, assim, toda hora parece que vem uma oferta. E toda hora parece que me desperta alguma coisa, não é sempre, mas quase sempre me desperta alguma coisa que não é legal. Sim. Né? Mas eu ter uma consciência de Deus me ajuda no sentido de eu não fazer. Porque o pensamento, eu não tenho o menor controle sobre ele. E as coisas acontecem aqui. Sim. Né? E os pensamentos, tem hora que eu tenho dias que eu tenho que jogar fora um monte, assim. Sim, sim. Um monte. Vai vindo, vai jogando, vai vindo, vai jogando. Você entendeu? Vai jogando mesmo. E eu falo com Deus, não dá para ficar esse pensamento, porque não é legal. E aí, falando de espiritualidade, aquela coisa de você falar não. Para você mesmo. O nosso campo de batalha é a mente, né? Biblicamente, assim, tem algumas cartas de Paulo assim, que fala que, né, primeiro Efésios 6,12 fala dessa guerra espiritual, né? Eu participo dessa visão, né? Eu sou pastor apostólico e eu acredito em guerra espiritual também, né? Eu também acredito. Agora, não é necessário que às vezes a pessoa não tenha a mesma informação que ela não vai se recuperar, né? Então não é bem assim. Eu acho que é consciência. É consciência de Deus, de ter a necessidade de fé, de acreditar que ela pode, que tem alguém por ela. Sim. Às vezes a gente não sabe nem quem é, porque quando eu cheguei, há 18 anos atrás, né? Há mais até, né? Eu estou 18 anos limpo, mas é que eu não sou ficha única. Eu estou 18 anos de abstinência. Eu cheguei, o meu poder superior era a sala. Eu acreditava naquela energia. Eu não sabia o que era Deus, o que era Cristo, o que era a palavra, a Bíblia, ou seja, né, para o católico,
o terço, para o espiritismo o Allan Kardec, sei lá, ninguém sabe de nada ali, porque se a gente tivesse praticado alguma coisa, a gente não chegaria. A gente não ia chegar lá. Não ia chegar lá naquela degradação. Sim. Né? Se tivesse praticado qualquer coisa, né, de verdade, não tinha chegado, né, no extremo. Né? Então a espiritualidade ela é importante. Dentro do aspecto de recuperação de base, ela é fundamental, mas ela é crescimento gradual, né? Então eu vou mudando meus conceitos, eu vou tendo informações, né? Eu não preciso chegar em recuperação e acreditar no Deus imposto de alguém que tem já um conceito legal. Pode até ser um conceito sensacional, né? Pode até ser uma coisa que seja super verdade para ele realmente, e o amor de Deus, aquilo que realmente está funcionando. Mas assim, para ele vai assustar se eu embutir aquela ideia naquele momento. Ele não está preparado para comer uma feijoada, sendo que ele é recém-nascido. Ele vai ter que tomar mamadeira, sei lá, papinha, primeiro, para ele poder comer comida sólida. O programa é perfeito. É por isso que você não precisa ter religião, não importa se você tem religião, se você tem falta de religião, sua opção sexual, sua situação financeira, quem eram os seus contatos, não importa quais foram as drogas que você usou, nada disso importa. Você é muito bem-vindo se você quiser parar de usar. Entendeu? Então, assim, nada é imposto, tudo é sugerido, né? E quando se sugere um poder superior, a literatura sugere um poder superior da compreensão da pessoa. Sim. Né? Porque por muitas vezes, vamos falar sobre todas, né? Todas as religiões, assim, todo lugar tem gente que é bom e tem gente que é ruim. Todo lugar, gente, todo lugar. Tem gente que é bom e tem gente que é ruim. Sim. Né? A gente não está aqui para qualificar, aqui é certo, aqui é errado. A gente não está aqui para fazer isso. E aí, assim, mas fulano, Bertano e Cicano faz isso e queima a imagem daquele lugar. Aí o outro lugar, não sei quem... Aí, assim, generaliza tudo. E se você chega num lugar onde é um lugar igual, sim, você entendeu? Isso afasta. Só deixar claro assim, né, pra gente que está escutando a gente, que vai assistir... em nenhum momento a gente fala em nome de nenhuma irmandade, né? A gente fala de programa de recuperação de 12 passos, foi falado bastante porque é um programa que realmente funciona, né? O nome dessas instituições, os 12 passos, eles são cedidos mundialmente para qualquer instituição, seja ela Amor Exigente, DASA, Dependência de Amor e Sexos, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, mas ninguém fala em nome Jogadores delas. Anônimos. A gente estava falando aqui sobre programas, sobre recuperação, espiritualidade, né? Então, assim, qualquer um pode se recuperar, basta ter o desejo realmente, né? E se não tiver o desejo, existem outras modalidades, né, pelo fato, às vezes, de uma comorbidade, de uma situação dessa, onde a gente pode encaminhá-lo para um centro de tratamento. Você gostaria de deixar um contato, Sandro? O seu contato? Como você trabalha com isso? Eu tenho um contato que é a ONG, chama O Projeto Vida, Facebook Projeto Vida 12 Passos, né? Instagram Projeto Vida 12 Passos e canal no YouTube. Lá eu falo um pouco de recuperação, falo sobre... tratamentos, né, situações e eu falo um pouquinho sobre o que eu faço. Eu uso os 12 passos através da Bíblia. Então eu abro a Bíblia e sempre falo um pouquinho de passos, de coisas para quem já está em recuperação. E também faço terapias ocupacionais, pessoas que precisam de ajuda, né? É só entrar em contato comigo e através desses redes sociais. Muito obrigado. Legal. Eu também vou deixar um recado, né? O meu salão fica na rua Doutor Armando Tarantino. Meu Insta é cristiane.marley com Y. E é só chamar lá no direct, me ligar, que a gente está lá para atender, né? E mais uma vez, né? Se eu não me engano, foi em 1857, né? Onde 130 mulheres morreram queimadas. Porque elas estavam reivindicando alguns direitos que elas achavam que eram válidos, né? E por conta disso, hoje nós temos o Dia Internacional da Mulher, né? Hoje, logo cedo, quando eu fui levar meu marido, eu vi 2 garis, assim, elas com certeza elas eram já
idosas, né? E elas bem sérias varrendo lá. Eu chamei uma delas, né? Mandei beijo e desejei o Feliz Dia da Mulher e ela deu um sorriso. E é isso, sabe? Você poder entregar um sorriso para alguém, sabe? E o respeito, né? O respeito para a mulher, né? A mulher é capaz, a mulher pode, né? E ser mais unida, né? É isso. Vamos terminar o programa. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Muito obrigada aí pela audiência e vamos me seguir. Eu amo o coração, hein? Beijo. Olá, nós estamos aqui na Convenção Sinleb, na região de Limeira, com a participação especial do Sargento Reinaldo e a sua esposa Rose. Sargento, conta para nós o que o senhor achou dessa reunião. Conta para nós um pouquinho. Boa noite, saúde a todos aí na paz do Senhor. Eu só posso falar que eu estou aqui, como diz, impactado com essa convenção aqui em Limeira. Além de sermos muito bem recebidos, né? Muito bem recebidos. Foi aqui um culto, foi uma entrega aí das novas certificações dos nossos queridos associados, né? Que vêm aqui para a Sinleb, muitos pastores. É um evento, como sempre, em todos os eventos da Sinleb, impactante e abençoado por Deus. Muito abençoado por Deus mesmo. Isso. Sargento, conta para nós também um pouquinho do trabalho da IVCS. A capelania IVCS é uma capelania internacional e nós temos aqui o nosso comandante Antônio Baetas, que é o comandante nacional da capelania, que fica ali em Belém do Pará. Temos o nosso subcomando, o Décio, né, aqui dentro da nossa região. E eu faço uma parte da capelania municipal na região de Itapetininga, né, como capelão municipal. O IVCS ele atua no Brasil e fora do Brasil. Nós estamos com um trabalho, um projeto muito lindo que chama-se Brasil de Mãos Dadas com a África, através do nosso subcapelão Décio. E é um trabalho realmente que vai abranger toda a extensão da África. Tá? E aí a capelania vai fazer como? Ela vai estar enviando capelães e formando capelães para um trabalho humanitário e espiritual juntamente àquele povo, além do que é feito já no Brasil. Amém. Olha aí, gente, que bênção essa convenção, juntamente com a parceria com a IVS, e que Deus continue abençoando a todos. Um beijo para todos, Deus abençoe. Aqui o nosso querido casal com a Rose também. E Convenção Sinleb, ligados na videira. Olá, queridos! Estamos aqui numa loja super especial chamada Dom da Música. Dom da Música, onde nós temos uma infinidade de instrumentos, equipamentos de som para a sua igreja, para o seu estúdio, para os seus negócios. Você que tem sua banda, cantor, vem pra cá, Dom da Música. Vem conhecer um pouquinho aqui. Vamos lá, Dom da Música, nós sabemos que nós temos instrumentos musicais, tanto de corda como de contrabaixos, teclado, bateria, tambores, tudo pra sua loja, pro seu negócio. Estamos encontrando aqui até, ó, um ukulele, aqui um grande profissional da área aí, ó. Sente o som desse negócio. Dom da Música aí, ó. Coisa linda, vamos conhecer um pouquinho aqui dos negócios aqui do pessoal. Olha aqui, Pastor Júnior. Tudo bem, Pastor Júnior? Como vai? Graças a Deus, tudo bem. Para nós, grande alegria poder receber você, TV Sinleb aqui conosco, para divulgar o nosso trabalho e um trabalho abençoador, que também é para abençoar, fazer parceria, para nós, grande alegria, pastor. Pastor Júnior, fala uma coisa para nós aqui. O que nós temos hoje na Dom da Música? Hoje nós temos tudo relacionado a instrumentos musicais e áudio profissional para sua igreja. Eu tenho desde um cavaquinho de um ukulele até uma caixa de som amplificada, uma caixa ativa, uma caixa passiva. Eu tenho potência, mesa. Então a gente oferece toda a estrutura para sua igreja de som, áudio profissional, áudio intermediário para quem está começando, para quem tem um valor menor para investir, desde aquele que tem um valor maior. Também temos todo o trabalho, pastor Tiago, de assistência técnica também. A gente arruma mesa, potência, caixa de som, microfone com fio, microfone sem fio. E temos a parte de luthieria também, que é a parte de conserto de cordas. Então, tudo no geral voltado para a sua igreja, para o seu ministério. Nós temos aqui, facilitamos a forma de pagamento no cartão,
no cheque, no boleto. Então nós temos várias oportunidades aqui diferenciadas para a igreja também. Então quer dizer que se eu tiver o meu usado, eu posso trazer também? Com certeza, trabalhamos com compra, venda e troca. Você pode trazer o seu usado, que a gente vai comprar o seu usado também, ou nós vamos usar como forma de pagamento para bater no valor daquilo que você vai comprar conosco também. É uma oportunidade que a Dom da Música oferece para a igreja hoje também. Nossa, então quer dizer, facilitou tudo. Facilitou toda a nossa vida, então, praticamente. Eu tenho usado, eu já comprei, mas eu gostei do instrumento, eu vou na Dom da Música, então eu levo o meu usado, ou semi-novo, e vocês trocam e entra como forma de pagamento. Com certeza. Muitas vezes também você pode trazer o seu usado e você não precisa nem voltar dinheiro, porque o seu usado ele vale o valor que você quer em mercadoria da loja. Então, ele entra com forma de pagamento ou ele entra com um pagamento completo também daquilo que você for precisar para a sua igreja. Olha que bacana. Pastor Júnior, fala para nós o endereço. Estamos aqui na Rua do Seminário, número 204, centro de São Paulo, aqui no bairro Santa Efigênia. Eu estou do lado do metrô São Bento e da Praça do Correio. Rua do Seminário, 204. Vem para cá, você vai ser bem atendido. Estamos aqui para te receber de braços abertos aqui. Você é o nosso convidado especial. E o pessoal que for da Convenção Sileb tem desconto? Com certeza, a gente tem uma parceria fortíssima aqui com o pessoal da Sileb. Então você chegou apresentando aqui, é da TV Sileb, tá para se afiliar ou já é afiliado da Sileb, com certeza temos desconto especial, um atendimento especial e tudo aquilo que você precisar para sua igreja. Gente, então é isso daí. Pensou em instrumento musical, equipamento de som para sua igreja, estúdio ou sua banda? Pensou o Dom da Música. Vem para cá você também. Tchau, tchau. Um abraço.